Fala, rapaziada, beleza? Galera, produto de solubilidade, aulas lá 45 até 48. A ideia é definir, mostrar um pouquinho sobre a constante, fazer um exemplo para vocês. Então vamos em frente. Olha o que nós temos aqui. O que é o produto de solubilidade? O produto de solubilidade é uma constante, começa por aí, sobre um equilíbrio heterogêneo. Então eu tenho aqui uma solução de fosfato de cálcio saturada, e repara que ela é saturada com corpo de fundo. Então, para poder falar de produto de solubilidade, eu preciso de uma solução saturada com corpo de fundo. Para que eu fale de equilíbrio, lembra, a velocidade da reação direta deve ser igual à velocidade da reação inversa. Então, a velocidade de dissolução é igual à velocidade de precipitação. Posso ainda e devo ainda lembrar que a maior parte dos exercícios vai falar de compostos pouco solúveis, normalmente bases e sais. Então vale a pena dar aquela revisada marota, né? Revisa aí, ó. Solubilidade de bases e sais. Quais são os compostos que são sempre solúveis? Quais são aqueles que não são sempre solúveis? Casos gerais, tá, gente? Não me vai pegar uma exceção e querer ficar decorando. Lembra, por exemplo, bases de metais alcalinos são sempre solúveis. Metais alcalinos terrosos são parcialmente e as demais são insolúveis. Para os sais, lembra que todo sal de metal alcalino é perfeitamente solúvel. Lembra que os nitratos são perfeitamente solúveis. E lembrem que os sais de prata com halogênio, então cloreto, brometo e iodeto, são insolúveis. E os sulfetos, a sua maioria, exceto, obviamente, os de metais alcalinos e os de amônio, são insolúveis. Aí tu já faz boa parte das questões. Bora lá. Então eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, que está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, eu posso escrever a reação dela. Colocando aqui, ó, fosfato de cálcio sólido dissocia em cálcio e fosfato. Bom, eu tenho íons, eu tenho reagente, eu posso montar o meu Kc, lembra? A constante em função da concentração. Produto sobre reagente. Aí eu vou montar isso aqui e eu paro para pensar o seguinte, peraí, tem alguma coisa errada, porque o fosfato de cálcio, ele é um sólido. E a gente falou lá atrás na constante de concentração que sólidos não entram. Então a gente tira esse fosfato de cálcio daqui. Temos agora uma constante que é dada somente pelos íons e a gente escreve ela como Ks. Pode ser escrito como Ks ou o mais comum, tá, é Kps, constante do produto de solubilidade. Por favor, não confundam. Solubilidade é a quantidade de um composto que eu consigo dissolver em certa amostra de solvente em uma dada temperatura. Por exemplo, a solubilidade de um composto é de tantos mols por litro. Então, aquele é o maior número de mol que eu posso dissolver em 1 litro de solução. O produto de solubilidade é uma constante, igual ao Ka, igual ao Kb. Então, vale todas aquelas ideias. Por exemplo, mexer na quantidade de cálcio não vai mudar a constante. Vai fazer com que você dissolva menos fosfato. Isso é uma coisa que a gente vai avaliar. Ou ainda, como é que eu mudo a constante? Variando a temperatura, beleza? Tudo aquilo que você já fez está valendo aqui ainda. E aí já dá para perceber o seguinte, quanto maior for o valor da constante, maior é a quantidade de íons solúveis. Por consequência, maior deve ser a solubilidade daquele composto. Então, se eu pego um composto X, numa temperatura com Kps de 10 na menos 8, em outra temperatura com Kps de 10 na menos 5, significa que aonde tiver 10 na menos 5, ele é mais solúvel, nessa segunda temperatura. Agora, como é que eu calculo esse produto de solubilidade? Um dos tipos de exercícios que nós recebemos, tá, é montar ele através de uma questão clássica. Olha só, a questão clássica ela diz assim, a solubilidade do composto papapá é tantos mol por litro. Determine o Kps. Isso aqui a gente pode chamar de um primeiro caso, né, de uma determinação bem direta. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, questão 1 do tetra. O hidróxido de magnésio é uma suspensão conhecida como leite de magnésia e é utilizado como antiácido e laxante. A equação abaixo representa o equilíbrio da solução saturada de hidróxido de magnésio em água pura. Se a solubilidade do hidróxido de magnésio em água pura a 25 graus Celsius for igual a 10 na menos 4 mol por litro, o valor da constante do produto de solubilidade do Kps é quanto? Como é que eu monto esse Kps? Eu vou pegar então aqui a minha reação, vou reproduzir ela aqui do lado, ó. MgOH2, que dissocia em equilíbrio com Mg mais 2 e 2OH-.
Agora, eu sei que a solubilidade desse cara é de 10 na menos 4 mol por litro. Para cada hidróxido de magnésio, eu percebo que eu libero um magnésio. Então, se eu tenho 10 na menos 4 mol por litro do hidróxido, eu tenho 10 na menos 4 mol por litro de magnésio. Já para hidroxila é o dobro, são 2 mols de OH. Então, eu tenho 2 vezes 10 na menos 4. Aqui eu tenho a quantidade que é solúvel. Lembrando que o primeiro cara ele é sólido, então ele não vai entrar na minha expressão. Não me interessa esse valor aqui para a expressão, só me interessa o dos íons. Vou montar a constante. Montando a constante do produto de solubilidade, eu vou ter Kps igual a concentração de magnésio vezes a concentração de hidroxila ao quadrado. Repara que esse ao quadrado em preto é este 2 que eu vou colocar em preto aqui agora. Ó. É o 2 do coeficiente estequiométrico. O valor que você já usou lá na solubilidade, o 2 que está ali em vermelho, é outra coisa, é a proporção a do quanto foi dissolvido. Cuida, porque parece redundante, parece assim, eu já usei o 2. Não, você vai usar ele 2 vezes. Uma vez para a concentração, a outra para a expressão matemática do Kps. Substituindo agora, Kps é igual a 10 na menos 4 vezes 2 vezes 10 na menos 4 ao quadrado. Lembra que o primeiro 2 aqui do 10 na menos 4 é o 2 vermelho. Então, meu Kps é igual, 2 ao quadrado é 4 vezes 10 na menos 4 é 10 ao quadrado, né? É 10 na menos 8. Vezes 10 na menos 4, 10 na menos 12. E aí, 4 vezes 10 na menos 12, a nossa resposta é a letra D. Reparem que se você tivesse esquecido de colocar o quadrado, nessa questão aqui, por sorte, não tinha resposta, né? Você não tinha ali 2 vezes 10 na menos 8. Mas pode acontecer de você ter essa alternativa. Então, quando eu quero calcular o Kps, se eu tenho a solubilidade, nessas questões genéricas que eu enunciei aqui, ó, vou até grifar, tá? Seria um modelo genérico de questão para vocês, isso aqui. Você vai fazer direto essa ideia. Qual que é o cuidado? Cuide com a proporção. Lembra do que a gente fez ali em vermelho. Vamos em frente. Mas eu também posso usar o Kps para determinar e para comparar solubilidades. Aqui eu vou cuidar de novo com a estequiometria. Se eu quiser comparar a solubilidade, por exemplo, do carbonato de cálcio e do sulfato de bário, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para a quantidade de íons liberada por eles. Quando eu analiso a quantidade de íons, eu percebo que eu tenho um cátion e um ânion em cada reação. Então eu posso dizer que eu tenho 2 íons em cada reação. Como a quantidade de íons liberada é a mesma, eu posso comparar a solubilidade olhando única e exclusivamente para o Kps. Por exemplo, Kps do carbonato de cálcio é 3 vezes 10 a menos 9. Do sulfato de bário é 10 na menos 10. O Kps que for maior é mais solúvel. Sempre, somente quando a proporção estequiométrica é igual. Repara que está em negrito aí para você não esquecer disso. Então a gente já pode dizer, né, que o carbonato de cálcio é mais solúvel. Beleza. Mas e se por acaso o cara não for mais solúvel? Ou pior, né, se não tiverem os mesmos íons? Se não for mais solúvel, é fácil, é só marcar ali sulfato de bário. Mas e se não tiver o mesmo número de íons? Se for uma situação assim, ó, carbonato de cálcio e hidróxido de alumínio. Eu já deixei destacado para vocês os íons. Está aqui, ó. Num deles eu tenho 2 íons, no outro eu tenho 4. Cara, se isso acontecer, você não pode só olhar para o Ks ou para o Kps aqui e falar, por exemplo, que o carbonato de cálcio é mais solúvel. Tá? Eu não posso, em hipótese alguma, fazer isso. Eu sou obrigado a calcular a concentração molar, ou seja, a solubilidade do composto. Reparem que no primeiro caso, eu comparei a solubilidade pelo Kps. No segundo, como o número de íons é diferente, eu vou ter que calcular a solubilidade de cada um dos sais e aí sim dizer, olha, o carbonato de cálcio é tantos mol por litro solúvel. O hidróxido de alumínio, né, não é um sal, uma base, é tantos mol por litro solúvel. E aí eu vejo quem é maior. Vamos dar uma olhada num exemplo desses para fazer mais sentido. Então a gente tem aqui, ó, a ideia é que o produto pode ser utilizado para comparar a solubilidade, mas nem sempre, somente quando tiver o mesmo número de íons. Que quanto maior for o produto, maior tende a ser a solubilidade. De novo, frisando o mesmo número de íons. Agora, quando não tiver, eu vou ter que comparar. Então vamos comparar e vamos calcular isso daqui. Coloquei aqui, ó, 4 sais. Tá? Cloreto de prata, iodeto de prata, brometo de prata e sulfeto de prata. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar as reações de dissociação para cada um deles.
Para isso, eu vou jogar essa tabela lá para o canto pequenininha e a gente fica com o slide inteiro aí livre para trabalhar com as contas. Feito então, olha lá, magicamente pulou para o canto ali, agora vamos montar. Vou fazer o seguinte, vou usar preto para o cloreto de prata, aí, e já vou calcular a solubilidade dele. Como? O AgCl, ele se quebra em prata e cloreto. Então, eu sei que o KPS para ele é concentração de prata vezes a concentração de cloreto. O valor do KPS eu tenho, 2,5 vezes 10 na menos 9, que é igual. Agora, qual que é a concentração de cloreto e qual que é a concentração de prata? Como eu quero encontrar a solubilidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que uma certa quantidade de cloreto de prata, ou seja, X mol por litro dele é solúvel. Se X mol por litro de cloreto de prata for solúvel, eu terei X mol por litro de cloreto e X mol por litro de prata. Resultado, agora eu tenho as concentrações para pôr ali no equilíbrio. Ah, professor, mas por que X? Cara, o livro vai chamar de S, Z, W, eu me chamo Marlon, se eu quiser colocar M mol por litro ali, tá valendo. A ideia é a seguinte, que você coloque uma constante, tá? Um valor, né, uma incógnita, e saiba que ela é igual para o cloreto e para a prata, pois a proporção estequiométrica é de 1 para 1. Vamos em frente, vamos ao x, que é o comum da matemática. Substituindo ali, então, olha só, x vezes x. Então, x ao quadrado é igual, bom, raiz de 2,5 eu não sei, mas eu sei raiz de 25. Então, 25 vezes 10 na menos 10. X é igual a raiz quadrada de 25 vezes 10 na menos 10. X é igual a 5 vezes 10 na menos 5. Tá? Achei a solubilidade do primeiro composto. Vou achar a solubilidade do segundo agora. Aí eu vou montar tudo isso, mas espera aí. Quando eu analisei o cloreto de prata, aqui, ó, eu percebi que ele dissocia. Aqui, ele dissocia liberando um cátion e 1 mol de ânion. Aí quando eu analiso o iodeto de prata, fazer ele aqui do lado para mostrar para vocês, olha só o iodeto de prata agora. O iodeto de prata, AgI, dissocia em um cátion e um ânion, 1 mol de cátion e 1 mol de ânion. É a mesma lógica do cloreto. Bom, se a solubilidade aqui embaixo, que era o S, né, o X, o valor da solubilidade, foi só fazer a raiz quadrada do KPS, eu posso fazer isso. Eu posso dizer que quando eu tenho essa situação de um cátion e um ânion, a solubilidade, ó, o X, ele é igual à raiz quadrada do KPS. Então, X é igual, KPS do iodeto é 9 vezes 10 na menos 16, raiz de 9 vezes 10 na menos 16, X é igual a 3 vezes 10 na menos 8. Achei a solubilidade para o iodeto de prata. Vou fazer agora para o brometo de prata. Cara, aí eu percebo que brometo de prata é a mesma lógica, ó. A GBR também dissocia em um cátion de prata e um ânion brometo. Então, X é igual à raiz quadrada do KPS. Quanto é o KPS dele? 16 vezes 10 na menos 14. Então, X é igual, raiz quadrada de 16 é 4, vezes 10 na menos 7. Reparem que a gente já tem agora a solubilidade dos três primeiros, que formalmente, se nós só tivéssemos eles, a gente nem precisava fazer. Se eles têm o mesmo número de íons, um cátion e um ânion, era só olhar para o KPS e saber quem era mais solúvel. Só que o sulfeto de prata libera 2 cátions prata e um ânion sulfeto. Então a solubilidade não é a raiz do KPS. Eu vou ter que calcular. Fazendo, então, o sulfeto de prata, vamos pegar outra cor aqui, ó, para fazer o sulfeto de prata. O Ag2S dissocia em 2 pratas e um sulfeto. Então, o KPS é igual a prata ao quadrado vezes o sulfeto. Mesma lógica, eu não sei quanto dele é solúvel, eu vou dizer que X mol por litro vai me dar agora, cuidado, quantas pratas? 2x, eu tenho 2 mols de prata. Então, 2x e x. Agora eu vou substituir o meu KPS, né, que eu tenho o valor que é 32, ou 3,2 vezes 10 na menos 50, é igual a 2x ao quadrado vezes x. Repara que o 2 em preto é o que está aqui dentro do parênteses, o em vermelho é o da equação. Tá? Então,
2 ao quadrado é 4. Então, vou fazer isso aqui para 32. 32 vezes 10 na menos 51 é igual a 4x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Vou isolar o x ao cubo. X ao cubo é igual a 32 vezes 10 na menos 51, dividido por 4. X ao cubo é igual a 8 vezes 10 na menos 51. Então, x é igual a raiz cúbica de 8 vezes 10 na menos 51. Vou arrumar esse 3 aqui para não parecer raiz nona. Então, x é igual, raiz cúbica de 8 é 2, vezes raiz cúbica de 10 na menos 51 é 10 na menos 17. 10 na menos 17 mol por litro. Agora, a gente pode dizer, analisando a solubilidade, qual é a ordem crescente, por exemplo? A G2S é solúvel 2 vezes 10 na menos 17 mol por litro. Então, sulfeto de prata é menos solúvel do que quem? Vamos olhar aqui, ó. Só pegar a cor preta para escrever, vai ficar melhor para vocês lerem. Sulfeto de prata, Ag2S, é menos solúvel do que, depois, 10 na menos 8, né? Iodeto de prata, que é menos solúvel do que o brometo de prata, que é menos solúvel do que o cloreto de prata. Então, essa seria a ordem crescente de solubilidade. Reparem que a gente fez um caso de determinar a solubilidade, então, a partir do KPS. E essa solubilidade, ela é muito chamada como primeiro caso. Por que primeiro caso? Vamos dar uma olhada no próximo slide. Tá? Porque ela é chamada assim pelo fato de eu simplesmente determinar essa solubilidade a partir de um único sal, de um único sistema. Então, quando eu pego o sistema e determino somente a partir dele. Como eu falei para a gente ver isso, ó, é o que eu chamei ali, né, de primeiro caso, gente. Tá, eu ocultei o outro slide ali. Então, normalmente isso vai vir quando você receber assim, ó, dados o KS, o KPS do composto é tanto, qual a solubilidade? Você faz o quê? Dissocia, coloca o X, cuida com a proporção, que nem eu fiz aí com eles, e monta o KPS. É o caso da questão 2, que vai ficar de tarefa para vocês, que é exatamente o que nós fizemos agora há pouco, no exemplo da prata. Tá? Então, ó, questão 2 aí, tarefa, tá? A gente vai conferir ela na aula presencial na sexta. Na aula ao vivo, né? Presencial ainda não. E o segundo caso? Eu poderia ter a ideia de determinar a solubilidade de um sal quando já existir algum íon naquele meio. Por exemplo, ó, qual a solubilidade do sal XY em uma solução ZY de tantos mol por litro? Dado KS do sal XY igual a tanto. Então agora eu quero saber assim, ó, eu já tenho um composto, eu quero colocar outro, eles têm um íon em comum, nesse caso aqui, o Y. Qual é a solubilidade desse cara? Quanto que ele vai precipitar, quando que ele vai precipitar? É o caso que a gente tem que tomar cuidado, então, que a concentração do íon comum daquele que já estava na solução deve ser utilizada como concentração para o composto. Vamos dar uma olhada no exemplo. O KPS para o sulfato de bário é 1,5 vezes 10 na menos 9 a 25 graus Celsius. Determine a solubilidade do sulfato de bário em uma solução de sulfato de sódio. Então, repara que o ânion sulfato é um íon comum. Eu quero saber quanto é a solubilidade do sulfato de bário se eu tiver sulfato de sódio. Vamos fazer isso. Então, eu vou pensar aqui. Primeiro, sulfato de bário. Vou montar aqui no ladinho. Ó. BaSO4 dissocia em bário mais 2 e sulfato. Então, eu sei que X mol por litro desse cara aqui vai me dar X bário e X sulfato. Tá? Então, eu já posso dizer que o KPS é igual à concentração de bário vezes a concentração de sulfato. Como eu tenho o KPS, eu já vou substituir ele aqui. Ó. 1,5 vezes 10 na menos 9 é igual a bário vezes sulfato. Se fosse o caso 1, eu colocava X para o bário, X para o sulfato, estava resolvida a questão. Mas já existe um sal dissolvido ali. Eu já tenho na minha solução o sulfato de sódio, 10 a menos 2 mol por litro. Então eu também tenho que levar em conta que o Na2SO4 ele já está ali, ó, com 2 sódios e o sulfato. Então eu sei que eu tenho 10 na menos 2 de sulfato de sódio, 10 na menos 2 vezes 2 de sódio e 10 na menos 2 do íon sulfato. Então, na prática, lá no sistema, o que eu vou ter? Eu vou ter X sulfato mais o 10 na menos 2.
Só que essa quantidade de sulfato, esse X que vem aqui do sulfato, que está representado em preto, é tão pequeno por ele ser um sal insolúvel, que eu devo utilizar na solução do problema a quantidade de sulfato que estava lá na solução, o 10 na menos 2. Você vai ver que a solubilidade do sulfato é muito maior no sulfato de sódio do que no sulfato de bário. Então a gente faz assim, ó, o bário eu vou chamar de X, porque todo o bário que tem no meio, ele veio do sulfato de bário. Agora, o sulfato, eu vou colocar a quantidade que já estava lá, que era o 10 na menos 2, que veio do sulfato de sódio. Então, vezes 10 na menos 2. Agora, eu vou calcular o x. X vai ser igual, olha só, x vai ser igual a 1,5 vezes 10 na menos 9, dividido por 10 na menos 2. Isso aqui é igual a 1,5 vezes 10 na menos 7 mol por litro. Então, esta é a solubilidade para o sulfato de bário quando eu estiver na presença de sulfato de sódio. Pô, isso aqui é feito do íon comum. Então eu posso lembrar do íon comum. Olha só o íon comum. Lembra? Princípio de Le Chatelier. Quando eu tenho um sistema que tem um sal, eu coloco um segundo composto que tem um íon em comum, como o caso aqui, o cianeto, e eu percebo que eu estou aumentando a concentração de cianeto, o deslocamento do equilíbrio da primeira reação vai ocorrer aonde? Em direção aos reagentes, diminuindo a solubilidade do composto. Então eu posso dizer sempre que a adição de íon comum diminui a solubilidade do composto. Tá? Sempre vai acontecer isso. E aí, se diminui a solubilidade, lembra, aumenta a massa do precipitado. Você pode ver isso nessa figura. Olha só. Quando a gente tem aqui o acetato de prata, tem uma certa massa precipitada. É colocado nitrato de prata, tem íon prata em comum. A prata adicionada reage com o acetato e forma mais acetato de prata sólido. Reparem que o nível estava aqui, ele aumentou, ó, aumentou esta quantidade aqui, então, de precipitado. Beleza? E a gente pode, então, prever essas reações de precipitação. Para prever a precipitação, galera, a gente vai usar um tal de QPS, que é mais ou menos é exatamente a conta do KPS, mas é mais ou menos aquele treino que a gente usava lá no QC, no quociente de equilíbrio. Então eu vou propor uma concentração e vou ver o seguinte, eu já atingi o KPS? Se eu já atingir, eu tenho uma certa situação. A solução está saturada e vai ter precipitação. Se eu não atingir, a solução é insaturada. E se eu ultrapassei, ela é supersaturada. Lembrando, soluções supersaturadas precipitam. Então, quando eu vou fazer o teste, eu pego um caso, como esse aqui, ó, monto o KPS normal, uso a expressão do KPS com os dados que forem fornecidos no exercício. E aí, eu substituo e analiso. Ah, eu cheguei a 2 vezes 10 a menos 5. O KPS é 4 vezes 10 a menos 5. Opa, o meu valor é menor do que o KPS. Então, a minha solução é insaturada. Ah, eu cheguei a 2 vezes 10 a menos 3. Cara, agora o meu valor é maior. Então, meu sistema ele já está supersaturado, ou seja, já tem precipitação. Ficou exatamente igual. Como o KPS é definido num sistema em equilíbrio heterogêneo, eu posso dizer que eu já tenho precipitação. Vamos ver isso na prática, que vai ficar mais fácil. Uma certa pessoa tem um exame de sangue que diz que tem 2 vezes 10 na menos 3 mol por litro de cálcio, 5 vezes 10 na menos 6 mol por litro de fosfato e 10 na menos 7 mol por litro de oxalato. Sabendo que o KPS para o fosfato de cálcio é 10 na menos 25 e para o oxalato de cálcio é 10 na menos 9, é possível que ocorra a formação de cálculo renal? Se for possível, qual deles deve precipitar? Então vamos dar uma olhada. Vou fazer aqui, ó, para o oxalato. O que eu vou ter que fazer? Eu vou testar. Então, vou montar o oxalato. CaC2O4 dissocia em Ca mais 2 e C2O4 menos 2. O KPS disso aqui vai ser concentração de cálcio vezes concentração de oxalato. Vou pegar, então, agora o valor que ele me deu no exercício e vou testar para ver se é maior ou menor do que o KPS. Quando eu vou testar um dado experimental, eu troco da constante para o quociente do produto de solubilidade. Cálcio, 10 na menos 3. Então, ó, 10 na menos 3. Vezes oxalato, 10 na menos 7. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 10. Esse valor aqui é o que eu tenho lá na solução. Agora eu comparo
comparando o meu QPS com o meu valor tabelado do KS, né? Que está ali no enunciado, está aqui, ó. Eu percebo que o meu QPS ele é menor do que o KS. Significa o quê? O sistema ele é insaturado. Se ele está insaturado, se eu tenho menos íons do que eu posso ter dissolvido, não vai precipitar ninguém. Então o oxalato não precipita. Faço a mesma ideia agora com o fosfato. Vamos montar o fosfato de cálcio. Fosfato agora. O fosfato de cálcio, ele é Ca3PO4, 2. Dissocia em 3 cálcios mais 2 e 2PO4 menos 3. Montando o KPS para ele, a expressão KPS é concentração de cálcio ao cubo, aqui é o cálcio mais 2 ao cubo, vezes concentração de fosfato ao quadrado. Vou trocar de KPS para QPS para testar o valor. QPS é igual a cálcio 2 vezes 10 na menos 3 ao cubo, vezes fosfato 5 vezes 10 na menos 6 ao quadrado. QPS vai ser igual, 2 ao cubo é 8, vezes 10 na menos 9, vezes 5 ao quadrado é 25, vezes 10 na menos 12. 8 vezes 25 é 200, então QPS é 200 vezes 10. Menos 9 com menos 12 é menos 21. Vou substituir aqui então os zeros, né? QPS é 2 vezes 10 na menos 19. Agora eu vou fazer a comparação. O QPS com o KPS ou KS. Quando eu olho agora, o que está acontecendo? O QPS é 10 na menos 19. O KPS é 10 na menos 25. Então, o meu valor de íons é maior do que o KPS. Significa que precipita o composto. Então, pode ocorrer precipitação de fosfato. Resposta, letra C. Tranquilo? Bora lá. Sexta-feira, a gente faz mais exercícios e trabalhamos com outras questões. Façam a 2 ali que eu pedi de tarefa e se quiser testar já, galera, fazer as demais ali do Tetra também tá valendo. Abração, até sexta.